Maurício? Boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui mais uma vez, nesta quarta-feira, nos nossos encontros de reflexão, onde a proposta é oferecer a possibilidade da gente parar um pouquinho para poder pensar sobre determinados temas que têm algum tipo de importância e fundamento na nossa vida e pode nos influenciar e influenciar as pessoas que estão à nossa volta. Como toda quarta-feira, eu inicio prestando minhas sinceras homenagens a todas as pessoas e vítimas da doença Covid-19. Faço isso em especial nesse momento, data de dia 20 de janeiro de 2020, devido ao fato do agravamento da situação aqui na cidade de Amparo. Reitero a esperança minha e o desejo de contaminar-nos com esperança por conta da vacina que venha gerar a atenuação e até o término dessa doença que vem causando tanta dor e sofrimento para tanta gente através dessas perdas. Tema de hoje, valores morais. Refletindo sobre o tema, eu já deveria ter trazido esse tema lá atrás, mas antes tarde do que nunca, já diz o ditado, e hoje pretendo aqui promover a vocês uma mistura de informações relacionadas ao tema e questionamentos e reflexões para que vocês possam, através dessas elaborações, agregarem a vida de vocês. Primeira coisa, se eu aqui perguntar para você aí, o que é um valor para você? Você já pensou o que é valor? O que são valores para você? Se eu te perguntar o que são valores, o que você me responderia? Pensando de uma forma ampla, valor é tudo aquilo que de uma forma ou outra tem importância. Para algumas pessoas, valor diz respeito a dinheiro. Dinheiro é um valor? Dinheiro é um valor. É um valor por quê? Porque tem uma importância para mim. Que tipo de importância? Aí varia de pessoa para pessoa. Para algumas pessoas é muita importância, para outras pessoas é menos importância, para outras pessoas nem é tão importante. Mas não deixa de ser um valor. Um outro valor, que a gente poderia dar como exemplo, uma coisa importante. Uma coisa importante significa respeito. Por quê? Porque é importante eu respeitar os outros, porque eu gosto de me sentir respeitado. Alguns mais, outros menos. Tudo de acordo com a característica pessoal de cada um. Então, valores, eles podem ser qualidades que são captadas nas pessoas que a gente conviveu, nas coisas que a gente interage ou nas experiências que a gente vive. Essas qualidades, esses valores, aquilo que é importante, leva a gente normalmente a fazer escolhas e abrir mão de outras escolhas que a gente não gosta ou que causa algum tipo de problema. Essa a importância dos valores. É de acordo com os meus valores que eu toco a minha vida, em termos de comportamento e de escolhas. E, como eu havia falado, e gostaria de reforçar, nós vimos aqui para essa dimensão como uma folhinha em branco. E é através da educação, que nós chamamos de socialização, ou seja, a gente está interagindo com pessoas, que nós vamos desenvolvendo a nossa personalidade. E essa nossa personalidade, ela tem essa socialização ou formação, inicialmente, através do nosso pai, da nossa mãe, das pessoas que estão próximas a nós, dentro de um núcleo doméstico familiar mais restrito, quando a gente é pequenininho. A partir do momento que a gente vai crescendo, nós temos uma autonomia um pouco maior para sair e interagir com outras pessoas. E a partir dessa interação, chamamos de socialização secundária, a gente vai interagindo com pessoas fora do ambiente doméstico e vai, nessas interações,
aprendendo coisas. Esse aprendizado, que é um aprendizado de formação, ele vai moldando os nossos valores, porque nós vamos absorvendo dessas pessoas os valores que elas têm através daquilo que elas nos ensinam. Olha isso. Mas também nós vamos absorvendo valores das pessoas que estão próximas a nós, mais pelo exemplo que elas nos dão. Percebam? E também vamos desenvolvendo valores devido às experiências que a gente tem, como criança pequenininha, uma criança ou como um jovem, um pré-adolescente, adolescente. Cada experiência que eu vivo é um aprendizado através de erro-acerto, através de dor e satisfação. E aí eu absorvo aquela experiência e vou formando um julgamento de valor. Dá um exemplo aí, Maurício. Eu vou te dar um exemplo. Na minha primeira festa junina de rua, quando eu tinha 11 anos, recém-mudado de São Paulo aqui para Amparo. Festa de rua, fogueira no meio da rua, cachorro-quente, pipoca, vinho quente e quentão. Obviamente, isso aconteceu em 1981, uma data onde as coisas e os valores eram diferenciados. E nós, moleques, fugindo um pouco da observação dos nossos pais, fomos lá e tomamos o tal do vinho quente. Aquilo, vinho quente, misturado com cachorro-quente e pipoca, e o correr, como as crianças correm, e pular fogueira, ocasionou um belo de um revertério no meu estômago, fazendo com que eu vomitasse até o meu estômago ali. O que gerou a aquisição de um valor que seria a ideia de que uma bebida alcoólica ela não é algo saudável para a minha pessoa. Uma experiência que eu vivi que acabou sendo formadora de um valor que eu carrego até hoje. Percebam, esses valores ou coisas que são importantes no julgamento daquilo que é certo ou errado, como eu acabei de dizer, eu tenho por aprendizado que me ensinaram, observação da experiência de quem está perto e experiência pessoal. Os nossos valores, eles são subjetivos. O que varia? Cada pessoa, tendo o mesmo aprendizado, exemplo ou experiência, pode absorver e valorizar uma coisa, dar maior ou menor importância, de acordo com características pessoais. Um outro garoto que viveu a mesma experiência que eu vivi, que eu, aliás, não indico para ninguém, porque foi muito desagradável, fora a retaliação que eu tive dos meus pais por ter feito essa besteira tão jovem, tão criança, essa outra criança que estava comigo, meu amigo, não passou pela mesma coisa, não valorizou, e hoje ele não tem a questão da bebida ou do vício da bebida como um valor negativo, como algo aversivo, como algo que é prejudicial para a vida dele. Ou seja, experiências, exemplos, ensinamentos podem ser absorvidos como valores de forma diferente para pessoas diferentes. Isso é algo muito importante. Então, deu para ter uma ideia o que é valor? Valor são coisas que a gente considera importante e que nos direcionam, que nos norteiam, que definem a nossa vida, aquilo que a gente vai ou não fazer a partir de um juízo, que é certo ou errado, bom ou ruim, me causa dor ou me causa satisfação. Tá claro isso, pessoal? Ótimo. Agora vamos para outra parte, que é a parte mais interessante. Vamos falar dos valores morais. Por que eu trago a questão de valores morais? Vou te falar já, mas antes disso vamos definir valores morais. Quando a gente pensa em valores morais, em uma definição para valores morais, a gente pode dar frequentemente uma ideia que vem rapidamente à minha cabeça. Valor moral é uma coisa que é importante para a sociedade como um todo
e que define uma norma de conduta. Exemplo, a justiça, o bem, o altruísmo, a bondade, a humildade, a abnegação, o amor, respeito pelos outros. Existe uma quantidade grande de ideias ativas e quase automáticas que vêm na cabeça da gente como um valor moral, tá certo? Já a filosofia, ela tem uma definição técnica. Quando se pergunta para alguém o que é um valor moral, essa pessoa não vai dar uma definição, ela vai citar um exemplo. Mas quando você pergunta para a filosofia ou para um filósofo o que é um valor moral, você vai ouvir dele algo muito assim. Valores morais são o significado social positivo, bom, em oposição a algo ruim. O valor moral é algo que orienta a atitude e o comportamento do homem para ele realizar algo de bem, ordenando o seu julgamento sobre a vida e as ações derivadas a essas atitudes que são concordantes com esse julgamento moral. O que quer dizer na prática essa definição? Que valores morais são determinadas regras ou normas que, na sociedade, de forma praticamente unânime, se a gente seguir, nós vamos ter boa convivência, vamos estar direcionados ao bem e estamos nos desviando daquilo que é ruim. E por que eu trago essa questão aqui para vocês? Porque a pandemia, ela provoca na gente, desde o início até hoje, uma revisão dos nossos valores. Inicialmente, simples valores, ou seja, aquilo que é importante. Como já falei várias e várias vezes, antigamente, antes dessa pandemia, poderíamos valorizar um pouco mais aquela correria desenfreada, questões relacionadas a algo do meu egoísmo, do meu individualismo, questões relacionadas ao lado de ostentação, o lado da questão do acúmulo de bens materiais. Hoje, valorizamos inicialmente a saúde, porque sabemos o quanto a saúde é importante, depois de ter vivido a pandemia. Hoje, valorizamos a convivência, mais do que estávamos valorizando antes. Quanto que é importante um abraço, a presença das pessoas queridas, e quanto isso nos faz falta. Percebam, eu valorizo hoje a minha paz de espírito, ou seja, ausência de medo, um equilíbrio. Valorizo também um balanceamento entre o meu trabalho e descanso e lazer. Afinal, antes da pandemia, eu não pensava o suficiente e entrava naquela roda, no círculo vicioso de trabalhar e, enquanto eu não estou trabalhando, eu estou descansando para trabalhar no dia seguinte, o que ocasionava uma série de efeitos colaterais que se manifestavam de forma a produzir doenças psicológicas, emocionais, físicas ou outras compensações, como excesso de bebida, excesso de comida, excesso de droga, excesso de compra, excessos. Vamos lá, então. Para que servem os valores morais? Os valores morais são aplicados não só na nossa conduta pessoal, como a gente tem que agir. Porque, na medida que nós temos uma clareza de quais são os meus valores morais, eu tenho uma conduta pessoal melhor, mais adequada, equilibrada, proporcionando uma vida mais no sentido do bem, do amor, da vida correta e da evolução. Mas os valores morais também servem nas nossas escolhas. Escolhas que você pode até não se dar conta. Uma pessoa que tem clareza de quais são os seus valores, ela pode ter um acerto melhor na hora de escolher um parceiro amoroso, na hora de escolher um emprego, na hora de escolher conviver ou não com amigos, na hora de fazer uma escolha difícil. Nossa, interessante isso, Maurício. É verdade. Eu posso citar vários exemplos para você, mas o exemplo mais comum é o exemplo relacionado às escolhas de parceiro, que são aquilo que eu sou mais procurado para poder conversar e orientar.
Não é incomum eu atender uma mulher e um homem que saem de um relacionamento fracassado e aí, vivendo o luto do término daquele relacionamento, o que eu proponho? Eu proponho um olhar positivo e proponho uma reflexão sobre quais eram os valores que essa pessoa tem para ela de importante. E a partir dos valores que ela tem para ela e que ela reconhece nela, eu proponho que ela liste esses valores para poder ter uma clareza de que tipo de pessoa ela vai e quer atrair para a vida dela como parceiro amoroso. Exemplo, atendi uma pessoa que teve um término de relacionamento por conta de uma traição. E agora? Essa pessoa, separada desse namorado, ela está procurando uma outra. É minha obrigação, como profissional, orientá-la na questão de reconhecimento de valores e clarear quais são esses valores para que, a partir dessa clareza, ela faça uma escolha melhor do que ela fez da outra vez. Afinal, a reclamação é: Maurício, eu tenho o dedo podre, eu só escolho namorados ruins. Mas, querida, um barco que não tem um porto de destino fica à deriva no mar e pode naufragar numa tempestade. Mas o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que, se você não sabe que tipo de namorado você quer, você vai se contentar e vai começar a namorar com qualquer um. Então, é aí que entram os valores morais. Liste para mim nesse papel quais são os valores morais que você tem para você. Eu sou honesta, eu sou trabalhadora, eu sou carinhosa, eu sou cuidadora, eu sou uma pessoa de família, eu sou espiritualizada. Então, por que você não coloca essas qualidades ou valores morais na escolha do teu próximo parceiro? E na medida que você vai conhecendo essa pessoa, você vai procurar nele para ver se ele tem esses mesmos valores. E se não tiver, não adianta insistir, porque ninguém precisa ficar dando murro em ponta de faca. Eu conheci um moço, Maurício. Nossa! Então pega o papelzinho seu aí dos seus valores. Esse moço é honesto? É honesto. Qual é o histórico dos últimos relacionamentos dele? Ele é uma pessoa que já traiu, mentiu, enganou? Não, eu tenho boas referências dele. Ótimo. Ele é uma pessoa trabalhadora, ambiciosa? É. Então vai ser um bom parceiro para você. Você procura isso também. Não ter um vagabundo para se encostar em você. Ele é uma pessoa carinhosa, boa companheira? Ele é, porque eu também sou. Senão o relacionamento vai ser desequilibrado e você vai estar sempre insatisfeita. Percebam, quando uma pessoa sabe quais são os seus valores morais, ela também pode utilizar desses valores para procurar um parceiro. Nossa, mas que exemplo bobo! Me fala o exemplo do emprego, então. A mesma coisa. Vou procurar um emprego. Quais são os meus valores? Honestidade, ambição e crescimento, dedicação, comprometimento, respeito com a empresa, respeito com a hierarquia. Bom, então eu vou procurar um emprego. Eu mando o currículo e eu sou chamado para fazer uma entrevista. Antes de ir, eu vou ter referências dessa empresa. É uma empresa que valoriza o seu funcionário? É, então bate com esse meu valor. É uma empresa que permite o crescimento? É, então bate com o meu valor. É uma empresa que não explora o funcionário, faltando com respeito? É, então bate com o meu valor. É uma empresa onde tem um bom ambiente de trabalho, onde existe companheirismo, colaboração? Não, não é. Então eu tenho que rever, porque pode ser que eu vá num lugar e não me dê bem. Percebam, a questão dos valores morais, ela tem uma importância tremenda no auto-reconhecimento e direcionamento da minha vida e de quem eu sou, da minha autoestima, e também de tudo aquilo que eu vivo, convivo e faço. E para amigos a mesma coisa. Nossa, que decepcionado que eu estou com a minha amiga. Por quê? Porque ela é egoísta, porque eu só faço as vontades dela, porque é um relacionamento desequilibrado. Ótimo. É um bom aprendizado para você, na hora de conhecer pessoas, também ter uma clareza de quais são os valores morais que você procura numa amiga para poder conviver com ela. Porque senão você está buscando uma convivência prejudicial e tóxica para você. Quando você vai tomar uma decisão, é a mesma coisa. Preciso fazer
uma escolha difícil na minha vida. Os meus valores principais são honestidade, respeito, comprometimento, caridade. Essa escolha que eu tomei tem a ver com esses valores? Tem. Porque se não tiver, é melhor eu não tomar essa escolha por esse caminho, tomar pelo outro caminho mais condizente com os meus valores, porque senão eu vou me arrepender. Mas, Maurício, não é tão fácil assim. Você fala de um jeito como se fosse fácil. Eu posso dizer que é bem mais fácil do que viver catando papel na ventania, não sabendo quais são seus valores e não procurando buscar os valores em tudo aquilo que está à sua volta. Mas, Maurício, se eu for tão rígida, eu não vou ter namorado, emprego, amigo e não vou tomar decisão. Aí eu entro com outro conceito. Esse conceito diz respeito à classificação dos valores em 3 grandes grupos. Valores não negociáveis, valores negociáveis e valores que, para mim, são indiferentes. Eu vou dar um exemplo para você. Eu atendi uma moça que tinha um namorado usuário de álcool, alcoólatra, e ele causou um sofrimento tremendo por anos. A partir de agora, ela determinou como um dos maiores valores essa pessoa não ter o vício da bebida, nem vício nenhum. Esse valor, para ela, é inegociável. E quando ela conversa com alguém, se o sujeito bebe, ou fuma, ou coisa pior, ela já pisca. Esse cara não serve para namorado. Pode servir para qualquer outra coisa, mas para namorado, não. Isso é um exemplo de um valor inegociável. Agora, valores negociáveis. Eu arrumei uma pessoa que não bebe, que é honesto, que é trabalhador, que é uma pessoa companheira, que é carinhoso, que é cuidadoso, só que ele não é espiritualizado. Esse valor de relação à espiritualização é um valor negociável, porque não é tão importante para mim. Se ele não é espiritualizado, não tem problema. Pode ser que eu consiga apontar um caminho para ele mais para frente, e se não, não vai fazer tanta diferença. Assim, afinal, os outros valores dele superam a falta desse valor. Esse valor não negociável, aliás, ele permite a convivência dessa pessoa. E existem valores que são indiferentes. Por exemplo, essa pessoa, ela é muito bonita. Mas a beleza, para mim, é indiferente. Bonito ou feio não faz diferença, por quê? Porque eu sei que a beleza é temporária. Tem outras coisas mais importantes. Hoje ela está bonita, mas daqui a 5 ou 10 anos não vai estar tanto. E aí eu vou ter que conviver com uma pessoa que tinha um valor que naquela época eu achava importante, mas aqueles que são valores definitivos, inegociáveis, ela não tinha. Percebam? É importante a gente ter clareza sobre esses 3 elementos. Valores não negociáveis, valores negociáveis e valores que são indiferentes para mim. Mas a partir do momento que eu tenho os meus valores determinados e sigo por eles, a chance de eu estar no caminho correto é muito grande. Primeira reflexão ou provocação que eu faço para você. Os meus valores morais são os mesmos das pessoas que eu convivo? O que você me responderia? Provavelmente, existem muitos que repetem nessas outras pessoas, que são valores iguais. Mas também tem outros valores que eu não tenho ou as outras pessoas podem não ter. O que eu posso dizer para vocês é que quanto mais valores iguais nós temos com as pessoas que a gente convive, mais fácil é a convivência. Quanto menos valores morais nós compartilhamos, mais difícil ou até inviável é a convivência. Como eu falei, existem valores inegociáveis. A honestidade é um, por exemplo. Como é que você vai se relacionar com um namorado que não é honesto, que mente e que te trai? Como é que você vai se relacionar com um amigo que te trai e que mente para você? Como é que você vai se relacionar com um patrão, uma empresa, um funcionário que mente e trai para você? Percebam, existem valores inegociáveis. E se eu não tiver clareza disso, eu acabo entrando em relacionamentos múltiplos sem ter noção do valor e acabo dando com os burros na água. Deu para entender? Segundo questionamento. Com relação a um valor, que pode ser o mesmo,
ele tem o mesmo significado para mim do que para outra pessoa? Excelente pergunta. E aí vai um ótimo questionamento. Percebam, o que é o valor moral da honestidade para mim, para outra pessoa que acha que tem o valor da honestidade, pode ser completamente diferente. Eu já convivi com um amigo que achou uma carteira na rua, ficou com o dinheiro e devolveu a carteira, dizendo que achou sem dinheiro nenhum. Para ele, isso é uma atitude honesta. Por quê? Porque a honestidade para ele estava em devolver os documentos. O dinheiro já caía numa outra justificativa do achado não é roubado, e que ele merecia isso. Já eu, se eu achar uma carteira na rua, o meu conceito, o meu valor moral de honestidade é devolver a carteira do jeito que eu achei. Mas por que, Maurício? Porque, segundo o meu conceito de valor moral de honestidade, eu faço para o outro o que eu queria que ele fizesse para mim. Vocês estão entendendo? Então, a honestidade, que é o mesmo valor, para uma pessoa pode ser uma coisa e para outra pode ser outra. Mas como é que a gente sabe dessas diferenças? Através da observação e do diálogo, da convivência e do conhecimento. Por isso, uma quantidade enorme de relacionamentos amorosos, empresariais, de empresa, funcionário, de amizade, acabam terminando porque eles são muito rápidos e não dão o tempo necessário de conhecer a pessoa em profundidade e avaliar se os valores que ela prega têm o mesmo significado e sentido para você. Você está entendendo? Eu sou uma pessoa honesta no meu relacionamento amoroso. O outro é honesto também. E aí o que acontece? Eu pego no WhatsApp dele conversas com outras mulheres. E aí ele fala, não, eu sou honesto, eu nunca traí você. Isso é só brincadeira pela internet. Percebam, são conceitos diferentes sobre o mesmo termo. E é aí que a gente precisa afinar os ponteiros e falar a mesma língua dentro de conceitos morais que aparentemente seriam iguais, mas são subjetivos, porque cada pessoa, de acordo com a orientação, de acordo com os seus interesses, de acordo com os exemplos que ela tem em casa, de acordo com as suas experiências, pode dar uma distorcida ou assumir valores que não são condizentes com aquilo que você acredita. E aí não vai rolar. Perfeito? Nesse sentido, o que eu posso falar para vocês? Essa pandemia provoca uma revisão de valores. E a nossa proposta com essa conversa é entender o que são valores, especialmente o que são valores morais, que são aqueles que ditam o nosso comportamento pessoal e social, e desejar e entender que é necessário para a nossa evolução pessoal e espiritual o desenvolvimento de valores morais. Porque quanto mais eu cultivo os meus valores morais, eu estou cultivando o sinônimo das minhas qualidades e vou diminuindo os meus defeitos e vícios a ponto de me tornar uma pessoa mais madura, mais sábia, mais evoluída, mais aprimorada. Essa é a proposta e o sentido. Então, estamos conversando para que a gente desenvolva os nossos valores. Não só desenvolva, mas aprimore eles. Por exemplo, para algumas pessoas, paciência significa não socar a cara de uma outra pessoa. Para outras, paciência significa não retrucar e aceitar o outro do jeito que ele é. Conceitos diferenciados sobre o mesmo elemento. Então, dentro desse sentido que já citei para vocês, não é só desenvolver o valor moral da paciência, mas também aprimorar a minha paciência para um valor moral mais evoluído a ponto daquilo não gerar prejuízo. Deu para entender isso? Ótimo. E agora, para seguir a nossa fala, eu vou, só para ilustrar nossa palestra, citar 40 valores morais. Escutem aí com atenção, para vocês terem uma ideia de quanto é grande essa questão dos valores morais. Honestidade, tolerância, liberdade, compaixão, igualdade, compreensão, disciplina, paciência,
prudência, gratidão, abnegação, respeito, responsabilidade, lealdade, harmonia, ambição, altruísmo, confiança, coragem, valentia, modéstia, perseverança, solidariedade, vontade, autocontrole, superação, laboriosidade, que é trabalho, magnanimidade, objetividade, pontualidade, aprendizagem, fidelidade, generosidade, honra, sinceridade, força, discernimento, empatia, cortesia e colaboração. 40 valores morais. Olha quanta coisa para a gente aprender e se a gente já tem para aprimorar e para ter clareza de que norteia a minha vida e quem eu quero perto de mim. Vou dar um exemplo de honestidade. Honestidade. Esse valor moral, ele representa o comportamento de sinceridade, ou seja, proximidade com a verdade. Embora, analisando essa característica, às vezes a gente é compelido a mentir para alcançar o mesmo objetivo que pretender os valores morais. Adaptar-se fazendo bem a nós mesmos e aos outros. Às vezes a gente mente para não prejudicar alguém, não dando uma notícia trágica. Uma variante seria o ser honesto consigo mesmo. Olha a complexidade dos valores morais. Eu citei o mais complicado de todos, que é a honestidade. E o quanto que é subjetivo isso. E o quanto que cada pessoa precisa refletir e exercitar para poder aplicar a honestidade na sua vida, fazendo mais bem do que mal. E não ser literal na honestidade. Porque senão eu corro o risco de ter um valor moral da honestidade e acabar magoando todo mundo. Porque a honestidade, ela pode ser agressiva. Outro exemplo, tolerância. É o respeito às ideias, crenças ou práticas quando são diferentes ou contrárias da que você pratica. Então, você tem uma religião, o outro tem outra. Tolerância é aceitar que o outro vive de acordo com outras crenças e outros valores e outras práticas. Liberdade é a capacidade da consciência minha de pensar e agir de acordo com a minha própria vontade. E se eu tenho o valor moral e direito à liberdade, quem sou eu para cercear a liberdade do outro? Aonde, quando qualquer outro posta alguma frase ou opinião, eu já me sinto na obrigação de ofendê-lo, criticá-lo, através de uma atitude que chamamos hoje popularmente de hater. Percebam? Eu venho falar para vocês, a partir da minha experiência, de uma crise de valores morais. Eu tenho observado na minha prática profissional a proliferação de uma quantidade muito grande de adoecimento mental e de distúrbios comportamentais, derivado de uma crise de valores morais. Eu atribuo essa crise à dificuldade de uma geração conseguir transmitir valores morais adequados para outra geração posterior. Eu posso dizer que os meus avós educaram os meus pais com valores morais muito bons e de boa qualidade. Mas eu acredito que na década de 70, os meus pais não conseguiram transmitir para a minha geração os mesmos valores morais bons e de qualidade que os meus avós transmitiram para eles. E que a minha geração não está conseguindo transmitir para a próxima geração, num círculo vicioso, onde é cada vez geração pior, transmitir valores para a próxima geração. Mas que valores são esses, Maurício? Vários valores. Exemplo, eu vejo uma geração hoje que não foi educada para o valor, por exemplo, da gratidão. São eternos insatisfeitos e não têm gratidão nenhuma por nada que recebem dos pais, dos professores, de todos que têm como finalidade elevar, melhorar e promover a vida deles. Essa geração, ela não tem gratidão para oferecer. A culpa é dela? Não.
A culpa é da geração anterior que não educou essa geração a falar muito obrigado, a ser grato, a reconhecer aquilo que recebe. Não como um direito, mas como um gesto de amor e doação. Essa geração não é educada à ideia de esforço. Acha que tudo vem de mão beijada. Antigamente, era tudo, de alguma forma, alvo de algum tipo de sacrifício para poder ser alcançado. Essa geração nova tem tudo de mão beijada. E qual é a consequência? Uma geração que é alejada de desejos, que não tem grandes vontades, afinal, tudo vem fácil na mão, impedindo o desenvolvimento de uma ambição sadia de coisas materiais, que são exercícios de coisas espirituais. Então, eu vejo uma grande geração apática. Eu vejo uma geração que não foi educada com o valor do trabalho, não foi educada em casa, e também tem responsabilidades através do valor do colaboracionismo. Afinal, pai e mãe sempre faz tudo e nunca exigiu nada. Eu vejo uma geração que não foi educada com o valor do respeito à hierarquia. Afinal, pai e mãe são mais velhos e provêm financeiramente, emocionalmente os filhos. E esses filhos são ingratos. E eu poderia listar uma quantidade tremenda de valores, mas eu vou listar um muito grande: o valor do limite. Educar os filhos, que o filho não pode ter tudo o que ele quer, do jeito que ele quer e na hora que ele quer. E aí, quando ele sai para a vida, não tendo esse valor moral, que é o valor do limite, ele tenta fazer tudo o que ele quer, do jeito que ele quer e na hora que ele quer, ele se frustra e aí ele se descaminha. Se descaminha para as drogas, se descaminha para a desocupação, se descaminha para a revolta, se descaminha para uma vibração baixa que pode o levar à perdição. Porque se ele não aprender o limite com amor em casa, vai aprender o limite com a dor na rua. Percebam, essa nossa palestra visa um esclarecimento sobre o que são valores morais, a importância dos valores morais para mim e para os relacionamentos, e a importância da transmissão de valores morais para as próximas gerações, porque são elas que vão dominar e coordenar o mundo quando nós estivermos mais velhos. Então, se existe algo de importante a ser realizado agora, é um resgate da educação de valores morais, seja através da educação formal na escola, ou seja através da evangelização, dentro das diferentes denominações religiosas que existem. Percebam, cabe ao pai e à mãe oferecer a educação de valores. Cabe à escola dar continuidade à educação de valores. Cabe à religião dar a complementariedade, a complementação dessa educação de valores. E aí nós vamos estar, de alguma forma, moldando e construindo um sujeito que é pautado em cima de coisas importantes que encaminham para o bem. Porque se ele não tiver esse norteamento dos valores morais que o levam para o bem, ele vai para onde? É fácil de responder. Ele vai para o lado errado. E isso justifica tantos jovens envolvidos com droga, envolvidos com excesso de bebida, envolvidos com promiscuidade, envolvidos com contravenção. Percebam, isso é sintomático. Sintomas dessa crise de valores morais. Proponho um resgate desses valores e proponho uma reflexão para que você que está me ouvindo, de que forma poderia colaborar através de uma autorreflexão dos seus próprios valores, expandindo os seus valores, aprimorando eles e compartilhando eles de forma a tornar o seu redor um ambiente melhor e mais direcionado ao bem, à evolução e ao amor. Ai, ai. Para encerrar minha fala, que já está muito comprida. Dentro de nós
existe um princípio de prazer, onde todos nós gostaríamos que a nossa vontade seja feita na hora que a gente quer e do jeito que a gente quer. Mas dentro de nós existe uma outra coisa, que foi uma construção da sociedade chamada consciência. A consciência é a base dos valores morais. O ser humano, maduro e adulto, ele deveria, se saudável, psíquica e emocionalmente, viver num conflito, onde uma parte dele quer fazer o que ele quer e a outra parte, que é a consciência, tenta, de alguma forma, avaliar se fazer o que ele quer está condizente com os valores morais que ele tem. Todos os seres humanos saudáveis vivem um conflito entre fazer o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, e a minha consciência que me cobra o exercício dos valores morais. A nossa evolução está pautada em equilibrar esses dois lados, entre fazer o que eu quero, sem ferir os meus princípios e valores morais. Não brigar a minha vontade com a minha consciência, mas pôr as duas para conversar, para que através desse diálogo a vontade seja feita de acordo com um bom senso, amadurecimento e vontade. Que é um exemplo besta, ótimo. Nessa pandemia, na ausência de outras atividades, surge como compensação um desejo tremendo de comer coisas muito gostosas. Desejo de comer, comer, comer. A minha consciência fala o quê? Isso é prejudicial à sua saúde, é prejudicial à sua autoestima, isso não vai lhe causar um benefício a médio e longo prazo. Vai atender uma necessidade a curto prazo, mas vai te trazer prejuízo. Ah, mas a coisa não está fácil. Então, o que a gente faz? A gente põe a minha vontade para brigar com a minha consciência? Não. Vamos conversar. Eu preciso ter saúde e equilíbrio, mas eu também quero algumas compensações, porque a situação está difícil. Eu preciso de um certo agrado. Então, eu vou me propor, numa atitude conciliatória, me oferecer alguns agrados com regularidade, disciplina, autocontrole, para que eu tenha a minha vontade atendida, mas não venha ferir a minha consciência e os meus valores que norteiam o meu equilíbrio da saúde do meu corpo, do autocontrole e da minha autoestima, para não me arrepender depois. Deu para entender? Então, essa é a proposta. Uma proposta não de briga interior, mas de diálogo interior entre a nossa consciência, que é a base dos nossos valores morais, e a nossa vontade, que é a base do nosso desejo. Esse é o sentido da nossa conversa, essa é a proposta de reflexão. E mais do que isso, venho resgatar, do início ao fim. Valores são as coisas que nós damos importância e que fazem a nossa vida ir para o caminho do bem. Valores morais são uma série de elementos, de qualidades que norteiam a nossa vida em comunidade e que proporcionam o meu equilíbrio, o equilíbrio das minhas relações, o equilíbrio da comunidade e a minha evolução. Eu posso contribuir com a sociedade desenvolvendo e aprimorando os meus valores morais e compartilhando esses valores morais para transferir ou colaborar com essa nova geração para que ela tenha, através de bons exemplos, um caminho a ser seguido que venha gerar menos dor. Afinal, se eu seguir o caminho dos valores morais, eu vou aprender pelo amor. Se eu não seguir, eu vou seguir pelo caminho errado e vou aprender pela dor. E a gente gostaria, como bons cristãos, de exercitar a caridade conosco e com o nosso próximo. Encerro a minha fala aqui, agradecendo de coração a oportunidade de estar conversando com vocês e proponho um novo encontro na próxima quarta-feira com um outro tema. Boa semana, fiquem todos com Deus. Celso, por favor. Se inscreva no nosso canal.